existe, que é uma orientação divina. E o apóstolo Paulo ele traz uma figura de um soldado, porque quando ele estava em Roma, no ano do apogeu, estava ali totalmente em ascensão. Havia a legião romana, era formada por um grupo de 6.000 soldados habilitados. Eles faziam um barulho engraçado, né? Tuc, 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 e assim, olha, posição de guerra. E eram 6.000 homens, sabe, agrupados juntos, ali com a farda de soldados. E aí, o apóstolo Paulo, ele com certeza, de acordo com alguns estudos, ele traz essa imagem do crente como um soldado, porque ele estava vendo esse soldado da legião romana como soldado. Olha como era dado o treinamento do soldado da legião romana. Antes de serem treinados nas forças, eram treinados na submissão, na obediência. Você sabe que não vai adiantar nada a sua resistência se você não tiver treinado aqui, na obediência da palavra. Os soldados romanos passavam por um treinamento extremamente disciplinado e rigoroso. Eles não podiam sair do campo de batalha, era até a morte. Saíam com vida ou com morte, mas nunca podiam desistir, era até o fim. Você está preparado para ir até o fim? Você está alistado um soldado de Cristo, que é muito maior do que um soldado humano. É muito maior do que um exército comandado por mãos humanas. Nós sabemos e nós entendemos que na batalha em que nós estamos posicionados com Cristo, aonde Cristo é o nosso capitão, não há perdas. Em algum momento pode ser que vai ter um diagnóstico, não vai ter cura, mas nós apropriamos daquela palavra que em Cristo nós somos muito mais do que vencedores. Amém. Então, irmão, talvez não vai ter cura, mas vai haver ganho, porque em Cristo nós não perdemos. Talvez vai ter morte. Adriele, mas por que Deus não curou? Porque quando você entende a guerra legítima que você luta, você não tem medo da morte, você não tem medo da doença. Você sabe que se você já combateu um bom combate, chegou o seu tempo, mas você que está alistado nessa batalha, você está lutando, você sabe que em Cristo você já venceu. Amém. Glória a Deus. Porque Cristo já venceu. Amém. Então, os soldados romanos, da legião romana, no treinamento, eles não podiam conversar com o inimigo. Não converse com o inimigo. Tem que desestabilizar o inimigo no primeiro golpe. Não tenha piedade do inimigo. Essa era a ordenança que era dada para o soldado da legião romana. O treinador chegava e falava assim: ó, tem que rolar aquela pedra enorme daqui para lá. É na força do braço mesmo, vai lá. Agora tem que arar esse campo inteiro. Cadê o animal que vai no arado? Não, vai nas suas costas. Terminava o dia, debaixo de um sol escaldante. A pele estava toda esfolada. O soldado estava com uma febre tão intensa que ele caía no chão e ele não conseguia ficar de pé. Era decretado a morte para um soldado da legião romana. No outro dia, sabe o que o treinador fazia? Levanta, o treinamento ainda não terminou. Agora, quando um monstro desse ficava de pé no dia da batalha, você acha que tinha algum inimigo? Não tinha. Talvez você pode estar questionando porque você está se sentindo fraca, frágil. Você quer treinar essa resistência, meu irmão. Isso faz parte da sua identidade. Isso aqui nunca pode ser tirado. Amém. Amém. Deus quer te dar resistência. E o que Deus faz então? Ele envia assim, uma hora ou outra, vem aí o dia mal, né? Esse dia que tem um plano de fundo totalmente arquitetado pelas forças das trevas, por Satanás. Por que Satanás faz isso? Porque ele quer minguar, minar, acabar, ruir com a nossa fé. Mas quando nós entendemos aonde nós estamos posicionadas e resistimos, não, o diabo não permanece de pé. Quando você entende a guerra legítima que você está lutando e que ela não é contra o seu marido, mas é contra Satanás, você deixa de ter perdas dentro do seu casamento. Que ela não é diretamente contra-atacando o seu filho, que está tão rebelde, mas é contra o inimigo. Você ganha muito mais. Então, Satanás, ele já sabe que o exército dele já perdeu. E ele não tem como fazer nada. Só que o que ele faz hoje? Ele tenta fazer baixas. Porque ele pode paralisar, ou ele pode diminuir aí muito do exército, se não houver resistência. Se não houver resistência, igreja, Satanás passa e ele para o avanço.
Mas aonde há um santo, há avanço. Você pode até me dizer, André, mas você não faz ideia do contexto da minha casa. Mas o que eu sei é que se você se nutre de santidade dentro de você, haverá avanço dentro da sua casa. Amém. Aonde há um santo, há avanço, a cura, a glória, a vitória. Isso é a herança de Deus sobre as nossas vidas. Um soldado, ele pode se cansar no meio do caminho. Elias recebeu o comando das trevas e ele ficou exausto no meio do caminho. Ele parou, ele quis fugir, ele quis desistir. Só que o que Deus faz? Ó, Elias, tem pão e água aí, levanta e continua. Sua caminhada não para aqui não. Hebreus 12, versículo 1, vai dizer que sobre nós corrermos a carreira que está proposta. Corra, meu irmão, corra, minha irmã. Seu lugar não é aqui. Caiu, levanta e continua. Ainda há muita coisa que a espera. Ainda há muita coisa que a espera. Você acha que a sua vida é só isso aí que você está vivendo? Não, ainda há muito mais que te espera. Amém. Caiu, levanta e continua. Olha Pedro, talvez os discípulos ali na embarcação questionando, mas Jesus deixou um teste pior para o final. Foi bem já no finalzinho, um dos últimos testes. Ah, será que é um fantasma? O que será isso? Mas Pedro, eu tenho certeza que é Jesus. Só que Pedro começa a fraquejar na fé. Você acha que Jesus desiste de Pedro? Não, Jesus está lá, vem Pedro, eu confio em seu potencial. Vem Pedro, eu sei que você foi o único que talvez ainda nutriu um pouquinho de credulidade no coração, mas ainda acreditou em mim e veio. Vem Pedro, caiu, levanta, continua. É assim que Deus te chama nessa manhã. Ele te habilita com um armamento novo, ele te habilita com sapatos novos, com um capacete novo, com uma couraça nova, porque ele diz, minha irmã, ele confia em você, ele deposita confiança em você. Talvez você está fraca, apática na fé, mas Deus hoje, ele te diz, eu confio em você. Levanta, continua, tem pão e água para quem quer se alimentar. Levanta e continua. Amém. Glória a Deus. Ele é aquele que fortalece e dá vigor que está cansado. Amém. Até para quem quer ficar paralisado no meio do caminho. Um exemplo de outra pessoa que paralisou no meio do caminho foi Eva. Eva ouviu um comando de Satanás. Quando colocado no jardim, Adão e Eva foram postos para cuidar do jardim. Vocês lembram de uma das frases dos soldados da Legião Romana? Não converse com o inimigo em nenhum momento. Não, eu sei que tem aí talvez algumas práticas, de pessoas que conversam com o demônio. Isso não é uma prática, em nenhum momento foi ensinado por Jesus. Todas as vezes que Jesus, no contexto bíblico, conversou com o demônio, foi para mostrar que a igreja tinha poder para destronar e para destruir Satanás. Mas não deve ser uma prática nossa. Então não se fica conversando com o demônio no meio do caminho. A primeira vez que Eva conversa, ela acaba. Você está ali no momento de estabilidade. Está lá, a gente está com um grupo de mulheres, Está o Ricardão lá, com a bandeja pronta. Você vai ficar conversando mesmo com o inimigo? Se você conversa, é para cair. Você sabe que você tem uma dificuldade, talvez, na pornografia. Você vai ficar colocando ali, vou deixar o computador aberto nessa árvore. Para quê? Para cair. Você desestabiliza. Se não desestabilizar o inimigo no primeiro golpe, você com certeza vai cair. Você sabe que você tem dificuldade com a fofoca, mas não é prática dos irmãos da igreja. Aí você vai se encontrar logo com a irmãzinha que gosta muito mais que você. Não, irmã, nesse contexto aqui, me perdoe, a irmã virou inimiga, De certa forma, você também. Você atrapalha o bom andamento da irmã, ela, o seu. Não, tem que desestabilizar no primeiro golpe. Se você parar no meio do caminho para conversar com o inimigo, você vai perder sua resistência. Sansão, muito forte na missão, mas fraco na visão. Ele perdeu pela sua visão, deixou ser levado pelos seus desejos. Um exemplo de alguém que alcançou resistência, Daniel. Ele tinha resistência,
Resistência na oração, resistência na leitura da palavra, resistência no jejum, resistência no caminhar com Deus, resistência na sua fidelidade. Estava num lugar que não era coerente com aquilo que ele poderia alcançar no Senhor. Era um lugar de idolatria, era um lugar que cultuava outros deuses, era um lugar que tentou deturpar a identidade dele, mas ele foi aquele que resistiu. O fato de Daniel resistir livrou ele da cova dos leões,